Queridos, vamos para a mensagem de hoje. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, continuar a nossa série de mensagens no capítulo 11, onde nós estamos aprendendo muito sobre a igreja, a missão da igreja, o propósito da igreja, que tem que viver uma vida no Espírito, guiada pelo Espírito Santo, para ser de maneira fiel testemunha de Cristo aqui nessa terra, pregando o Evangelho de Cristo, chamando pessoas ao arrependimento, à fé, por meio do batismo, para que essas pessoas recebam o dom do Espírito Santo e andam em conformidade com Deus e para Deus. Temos visto em várias histórias diferentes esse caminho que o Senhor conduz à igreja, na esperança de que nós possamos hoje também trilhar esse mesmo caminho. Capítulo 11, então, de Atos dos Apóstolos. Nós iremos falar sobre a expansão do Evangelho e o chamado à generosidade. Eu quero resumir com os irmãos o que diz o verso 1 até o verso 18, aonde Pedro vai aos apóstolos que estavam na Judéia e também a outros irmãos de tradição judaica explicar o que havia acontecido no capítulo 10. Os gentios receberam a palavra, se renderam a Cristo, receberam o Espírito Santo, e Pedro vai dar explicação para esses irmãos. Tudo o que aconteceu ali com Pedro, sua experiência com o Espírito Santo, com o centurião, com os homens ali do centurião, Pedro vai dar essa explicação a partir do verso 4 aí do capítulo 11 até o verso 17, aonde ele termina dizendo: portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, os apóstolos e os judeus convertidos se apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida, né? É praticamente isso que acontece no verso 1 ao 18. Pedro vai dar a explicação do que aconteceu. Primeiramente, eles ficam desconfiados, porque era um escândalo, uma quebra de paradigma que estava acontecendo ali. Pedro, sendo judeu, estando na casa de um gentio. E Pedro testemunha, como nós somos chamados a testemunhar a nossa experiência de fé, e eles recebem aquilo que Pedro já havia recebido, de que a graça do Evangelho também é para os gentios. Eles também receberam o dom do arrependimento para a vida. Amém? Esse é o resumo do que está no verso 1 ao 18. Porque o foco da mensagem é a partir do verso 19. Diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Por enquanto, até aqui, meus irmãos. Essa passagem, ela nos traz para um momento crucial na história da igreja primitiva,
a expansão do evangelho entre os gentios e o surgimento da igreja em Antioquia, uma igreja especial, forte, acolhedora, vibrante. A igreja, na sua maioria, de cristãos gentios, mas que abraçou o evangelho de maneira muito viva, muito vibrante e acolhedora, e é, com certeza, em Atos dos Apóstolos, a igreja referência para todas as igrejas narradas nesse livro. Uma igreja que foi vital para o crescimento da fé cristã entre os povos não alcançados. Uma igreja que foi vital para o acolhimento do apóstolo Paulo, não apenas para o acolhimento do apóstolo Paulo, mas também para o envio do apóstolo Paulo às missões. Portanto, a partir desse texto, nós iremos aprender algumas lições que não apenas moldaram a igreja de Antioquia, mas também devem mudar a vida de nossa igreja e de nossa missão. E o primeiro ponto de reflexão que eu quero trazer aos irmãos, dentro dessa expansão do evangelho, é que Deus usa a adversidade para expandir o seu reino. É o que vimos desses versos de 19 a 21. Deus usa a adversidade, a dificuldade para expandir o seu reino. No versículo 19, vemos que a perseguição que seguiu a morte de Estevão espalhou os cristãos por várias regiões. O texto destaca a dispersão como resultado da perseguição. Mas o que vemos é que Deus transforma essa aparente tragédia em um instrumento de expansão missionária. Aquilo que parece ser um problema, perseguição, Deus usa esse problema para expandir a obra missionária da igreja. Aqueles que foram, como vimos no capítulo 8, semeados para pregar a palavra de Deus. Onde eles passavam, eles tinham isso em comum. Eles estavam não apenas fugindo de um problema ou de uma circunstância difícil para ir para um lugar confortável. Não, eles estavam indo de cidade em cidade, pregando a palavra de Deus, levando o evangelho a lugares onde o evangelho ainda não havia sido proclamado. E em Antioquia, alguns deles, ao invés de falar apenas aos judeus, começaram também a falar aos gentios, aos gregos, que aparecem aí no verso 20, cíprios, cirenenses, que estavam ali. Então, em Antioquia, começaram a pregar de maneira diferente dos apóstolos até então, que primeiro se concentrava nos judeus e depois se expandia para os gentios, e olhe lá com muito custo. Agora não, em Antioquia, gentios, os gregos, eles também recebem esse chamado, também recebem o evangelho, e a reação foi surpreendente, o resultado disso foi surpreendente, é o que narra o verso 21. A mão do Senhor era com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. A igreja continuou crescendo, a igreja continuou sendo fiel ao chamado de pregar o evangelho. A mão do Senhor continuou abençoando a igreja. Acrescentava ao Senhor aqueles que iam sendo salvos. Nada mudou. A forma continua a mesma. O povo é fiel na pregação, se rende a Deus, ao Espírito Santo, se lança com fidelidade à pregação aos gentios e acrescenta ao Senhor os que iam sendo salvos. Isso nos ensina que, apesar da circunstância difícil, Deus está nessa circunstância, para que a igreja seja fiel nessa circunstância difícil, para proclamar o reino e expandir o reino. A perseguição, que parecia uma derrota,
foi transformada em uma oportunidade para a propagação do Evangelho e para o crescimento da igreja entre os gentios. Ou seja, Deus usa a adversidade para semear. Deus usa a perseguição para semear. Sempre foi assim em toda a história da igreja. Nunca foi um problema, como vimos hoje pela manhã. A adversidade, a perseguição, a dificuldade. Não, nunca foi. Pelo contrário, Pedro, como vimos hoje pela manhã, está alertando aos irmãos. Irmãos, essas provações servem com um único intuito, para que vocês sejam fiéis na pregação, em pregar o Evangelho, manifestando virtude, graça, fé e fidelidade, firmeza. Deus usa a adversidade para semear. Como igreja, devemos entender que mesmo nas tribulações, Deus está no controle e pode usar o que parece ser um desastre para cumprir seus propósitos. A gente precisa crer nisso, que Ele usa momentos de crise para nos empurrar além daquelas nossas zonas de conforto e nos levar a proclamar o Evangelho em lugares inesperados, a gente inesperada. Portanto, momentos difíceis são momentos de provação. E como cristãos, somos chamados a proclamar a palavra em todas as situações, confiando na soberania de Deus, para que assim possamos ser aprovados. Porque a perseguição é provação, e seremos aprovados se formos fiéis na pregação, na provação. Se formos infiéis, seremos desaprovados. E Deus quer nos conduzir a essa fidelidade. Portanto, um ponto de aplicação nesse primeiro ponto: responda às dificuldades com fé, com confiança, com firmeza. Experimente aquela verdade que Paulo diz em Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até as dificuldades ruins. Então, se são dificuldades ruins, é Deus me conduzindo ao seu propósito. Então eu vou responder à dificuldade ruim, à circunstância difícil, com fé, com confiança, com firmeza, com fidelidade, porque é isso que Deus espera da gente. Quando enfrentamos tribulações, devemos confiar que Deus está usando essa situação para abrir novas oportunidades de testemunho. Confie nisso. Todas as coisas contribuem para o nosso bem. Seja um desemprego, responda a essa dificuldade com fé, com confiança, firmeza, testemunho, descanso, amor pelo Senhor, paz interior. Enfermidades, a um leito de hospital, da qual todos nós podemos estar a qualquer momento. Responda às dificuldades com fé, firmeza, confiança, testemunho, descanso. Responda às dificuldades com confiança, com firmeza e com fé. Perseguição, responda. Responda. É um aspecto da fé. Creia que Deus está usando situações difíceis para nos dar oportunidade para testemunhar. Creia nisso. Se sua vida é dele e é para ele, você está aqui com um único propósito: proclamar as virtudes daqueles que tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o seu propósito. Então, se toda circunstância vem dele, toda circunstância é para testemunhar com firmeza e com fé. E uma segunda aplicação desse primeiro ponto é: proclame o Evangelho em todas as situações. Assim como os cristãos que foram semeados, pregaram por onde passaram, essa também é a vida do cristão: testemunhar, compartilhar nossa fé com todas as pessoas, em todas as situações.
Paulo fala isso em Filipenses, no capítulo 1, 12. Quero, irmãos, que vocês saibam disso, que as coisas que me aconteceram contribuíram para o proveito da pregação do Evangelho. Tudo o que me aconteceu, inclusive eu estou na prisão para isso, porque isso é proveitoso para a pregação do Evangelho. Todas as perseguições que me aconteceu, as lutas que eu enfrentei, eu quero que vocês saibam disso, que tudo isso está contribuindo para a proclamação do Evangelho. Eu estou nesse caminho, sou firme nesse caminho. Não estou desatento, não estou distraído, por isso não estou reclamando, eu estou atento de que o Deus que me conduz a essa circunstância, me conduz para esse propósito, proclamar o Evangelho de Cristo nesse lugar, nessa circunstância. É o que Paulo diz. Por isso que eu citei para os irmãos o exemplo de que a gente precisa estar atento, até quando Deus nos conduz a situações difíceis, seja no hospital, seja em momentos de dificuldades na família, relacionais, emprego, problema com filho, com mãe, seja lá com o que for. Tudo é oportunidade para a gente viver o Evangelho, proclamar o Evangelho com a vida, se firmar cada vez mais na palavra de esperança que há em Cristo Jesus, porque toda circunstância é para isso. Então, proclama o Evangelho em todas as situações. Proclama o Evangelho em todas as situações. E confie na mão de Deus. Veja as crises como oportunidades para a missão, para você se humilhar mais na presença do Senhor, para você ser mais manso e humilde, para você depender mais e mais da graça dele e experimentar aquilo que Paulo experimentou, que a graça basta e o poder dela se aperfeiçoa na fraqueza. Confie, traga à sua mente palavras de fé, para que você, nas crises, enfrente como uma boa oportunidade para a missão. Reconheça que onde quer que estivermos, a mão de Deus está conosco. E ela é capaz de fazer com que o Evangelho frutifique em todo contexto, seja com quem for. Creia nisso e proclame o Evangelho. E lembre-se, o nosso sofrimento pode ser o terreno fértil, onde novas vidas são alcançadas por Cristo, aonde por meio de nossos sofrimentos, nós confessamos a Ele com alegria e paz no coração. Isso é parte da proclamação do Evangelho. É testemunharmos com a nossa vida. Um segundo ponto de reflexão, diante da expansão do Evangelho e o chamada generosidade, é o papel vital do encorajamento e da formação espiritual. A igreja precisa experimentar isso, viver e multiplicar. Olha o que diz o verso 22. Todos comigo? Amém? E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. O pessoal ficou sabendo que os gregos estavam ouvindo o Evangelho, recebendo o Evangelho, eles ficaram sabendo disso. E enviaram Barnabé a Antioquia, grande Barnabé, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou. A ideia aqui é encorajou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor, ou seja, a igreja continuou crescendo, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, cristianos, pela primeira vez. O papel vital do encorajamento e da formação espiritual na expansão do Evangelho de Cristo.
A notícia do trabalho de Deus em Antioquia chegou aos ouvidos dos apóstolos que estavam em Jerusalém, e reconhecendo a importância do que estava acontecendo, eles enviaram Barnabé, esse homem que já foi nos apresentado, um homem conhecido por sua bondade, por ser cheio do Espírito Santo, cheio de fé. E o papel de Barnabé foi crucial. Ele viu a graça de Deus naqueles novos convertidos gentios e os encorajou a permanecerem firmes na fé, firmes no Senhor, com sinceridade de coração. Esse homem da consolação, esse homem que tem esse papel de unir as pessoas, unir os cristãos, foi ele quem defendeu Saulo para os de Jerusalém, e agora ele está aqui com esse espírito gracioso, vendo a graça de Deus, reconhecendo a graça de Deus na vida daqueles novos convertidos, encorajando-os a permanecer firmes na fé, com sinceridade de coração. Por quê? Porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo de fé. Só um homem cheio do Espírito Santo de fé para encorajar outros a isso, para ter essa sensibilidade, para não ter preconceito com os gentios ou com a gente diferente, e manifestar virtude, graça, palavra de encorajamento, como quem de fato está vendo a graça de Deus na vida dos outros. E por conta disso, diz o texto no final aí do verso 24, muita gente se uniu ao Senhor. É assim que funciona. É dessa harmonia. É por meio dessa harmonia que o Espírito Santo vai trazendo pessoas, gentes, para se unir ao Senhor. Mas Barnabé também, com essa sensibilidade espiritual própria, percebeu a necessidade de mais ajuda para fortalecer essa igreja nova, jovem, recém-nascida, e ele lembra de Saulo. E ele lembra que Saulo tinha ido para Tarso depois que ele passou em Jerusalém, né? E ele vai para Tarso atrás de Saulo e traz Saulo de volta. Ô Saulo, você é muito útil, vamos lá para Antioquia. Isso, alguns dizem que Saulo já estava ali há uns 10 anos em Tarso, meditando, ouvindo, lendo e relendo toda a palavra de Deus. E ele lembra de Saulo e vai atrás dele. E juntos, eles ensinaram a igreja por 1 ano, estabelecendo ali, firmando-a na fé. É o que diz o verso 25, né? Ele partiu para Tarso a buscar Saulo e achando o conduziu. E sucedeu que todo 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Bonito isso, esse movimento de discipulado, de encontros, de honra, de sensibilidade. Não cresceu apenas em número, mas também em profundidade espiritual. Uma igreja que estava sendo formada por homens de bem, sendo formadas por homens cheios do Espírito Santo, que levavam as Escrituras a sério, o estudo, a oração, a consagração, homens cheios de fé e sabedoria, homens comprometidos com a formação de pessoas, sensíveis em reconciliar pessoas, em unir pessoas que pensam diferente, são tão diferentes, mas que em Cristo podem viver juntas. E ele vai buscar ajuda, talvez pela necessidade que ele viu naquela igreja e também pelo potencial que ele viu em Saulo. Ele vai e eles ficam ali, não um dia, não uma conferência, mas 1 ano
trabalhando naquela igreja, ensinando sobre a fé, formando novas pessoas. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, cristianos, seguidores de Cristo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia de fé, cheia de sensibilidade. E vamos ver aqui, cheia de generosidade, nós iremos ver mais à frente, no verso 27 em diante. Mas ainda nesse segundo ponto, o encorajamento e a formação espiritual são pilares da saúde espiritual da igreja. A formação espiritual da comunidade, ela é essencial para que a fé se aprofunda e produza frutos. Barnabé e Saulo, que dedicam tempo para ensinar, formar, fortalecer irmãos na fé, são exemplos para nós. A gente já falou sobre isso quando a gente lê lá o texto da conversão de Saulo, tudo o que aconteceu com ele. Não foi de um dia para a noite que ele começou a sair aí pregando, não, ele ficou 3 anos lá em Damasco, no deserto da Arábia, depois mais alguns dias em Jerusalém, depois mais nem sei quantos anos em Tarso, fazendo o quê? Meditando, se preparando, tendo uma vida de consagração, de jejum, de comunhão com a palavra, discernindo tudo aquilo que Deus falou por intermédio dele, da visão que ele teve de Cristo, do encontro que ele teve com o Senhor. Isso não quer dizer que ele não se preparou, que ele não se dedicou, pelo contrário, estava todo esse tempo se preparando, se dedicando, formando-se na escola da fé, na escola do Espírito. Óbvio, também Barnabé, que é esse grande homem de Deus, que é quem conduz Saulo a essa vida, introduz ele à missão, à igreja. Precisamos disso. E fica uma palavra de aplicação para esse ponto da mensagem. Primeiramente, seja um encorajador. Busque oportunidades para edificar os outros na fé, assim como Barnabé fez. Seja disposto a isso, porque muitos precisam de apoio espiritual, alguém que os ajude a permanecer firmes no Senhor, e uma palavra encorajadora ajuda e ajuda bastante. Mas também invista em formação. Ensinar e formar são partes essenciais do crescimento espiritual. Nós vimos lá com Felipe e o eunuco, onde eu disse que naquele caminho já era um ambiente da igreja, um ambiente de formação, onde alguém estava com sede e fome de ouvir a palavra, mas não entendia, mas tinha alguém disposto a ensinar. Como eu vou entender se ninguém me explica? E Felipe, ele ensina, ele se dispõe, e a igreja é esse ambiente de formação de quem se humilha de forma humilde para aprender, de quem se humilha de forma humilde para ensinar. E à medida que a gente aprende, a gente ensina. E à medida que a gente ensina, a gente aprende que a gente precisa aprender mais e mais. E assim a gente vai crescendo, trabalhando na formação da igreja, né? Eu falei etíope, eu falei certo? Eu falei eunuco, né? Felipe, citando o exemplo de Felipe com o... Eu falei eunuco, mas é etíope. Mas seja um encorajador. Invista em formação. Porque ensinar e formar faz parte da vida e do crescimento espiritual. Isso não é opcional na igreja, não é. Isso é o nosso caminho espiritual. Conhecer e prosseguir e conhecer o Senhor. E como igreja devemos priorizar o ensino da palavra, a formação dos discípulos, porque é isso que o Senhor nos deu para fazer, formar pessoas. Então priorize ambientes de formação.
ambientes onde você pode aprender mais a palavra do Senhor, seja escola bíblica, o culto, seja discipulados, momentos de casa em casa. Invista nisso, priorize estar ouvindo e aprendendo isso, para que você também possa ter o que ensinar a outros. Invista em formação, invista em estudo, porque Deus quer, conduzindo a igreja, não homens quaisquer, sim homens cheios do Espírito Santo, mas homens preparados, estudiosos, que ensinam muita gente com propriedade daquilo que de fato eles aprenderam, receberam, e aquilo é verdade para a vida deles. E sem dedicação, investimento de estudo, nós não vamos conseguir formar-se na escola do reino, e muito menos formar outros a seguirem o caminho de Cristo. Terceiro ponto de aplicação desse segundo ponto da mensagem é que não haverá esse encorajamento tão necessário para a igreja se não formos cheios do Espírito Santo. Barnabé foi eficaz porque ele era cheio do Espírito Santo. Ele vivia uma fé vívida, não hipócrita, não cheia de regra, não religiosa, mas alguém que experimentava de maneira viva a vida no Espírito, a vida na fé, a vida de obediência, a vida de unir pessoas, a vida de ser um instrumento de reconciliação com Deus na vida de outros. Ele foi eficaz porque ele era, assim, um homem cheio do Espírito Santo, cheio da palavra. Então busque a plenitude do Espírito Santo em sua vida para ser um instrumento de encorajamento na vida do outro, porque é disso que a igreja mais precisa, do Espírito Santo, de pessoas cheias do Espírito Santo, para soprar a palavra do Espírito, manifestar os dons do Espírito, trazer uma palavra espiritual, para que ela ande segundo a fé e não segundo a carne. Então busque isso, porque a formação espiritual eficaz começa principalmente com homens espiritualmente saudáveis, consagrados, homens de fé. Terceiro ponto da nossa reflexão. Diante da expansão do Evangelho e esse chamado à generosidade, que é a generosidade como fruto de uma fé autêntica. Verso 27, e naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levando-se um deles, por nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos anciãos ou aos presbíteros, por mão de Barnabé e também de Saulo, a generosidade como fruto de uma fé autêntica. Nos últimos versículos desse capítulo, a gente vê essa demonstração viva da fé na vida dessa igreja tão saudável que é a igreja de Antioquia. Profetas vieram de Jerusalém e um deles, Ágapo, profetizou que haveria uma grande fome em todo o mundo romano. Os apóstolos discerniram isso no Espírito, diz o texto aí no verso 28. E essa igreja de Antioquia, composta de gentios, em grande parte, respondeu com generosidade à crise. Cada um, conforme suas posses, decidiu enviar socorro aos irmãos da Judéia. E essa é uma expressão poderosa de amor e responsabilidade mútua do corpo de Cristo, como marca, como fruto de uma igreja genuinamente viva, que está vivendo no poder do Espírito Santo.
Esse gesto de generosidade transcendeu fronteiras, culturas, etnias. Missão essa que Deus provê, para que agora os gentios possam abençoar uma igreja judaica, cheia de judeus, aonde tinha que romper com muitos preconceitos em relação aos gentios, e agora reconhecer que a graça de Deus estava também sobre os gentios que estão em Cristo Jesus. Encontros que Deus permite, que Ele provoca. Portanto, para a igreja não há essa distinção. O que importa é o amor. O que importa para a igreja, como manifestação do reino de Deus, é o cuidado mútuo para os que estão no corpo de Cristo Jesus. E podemos comparar essa generosidade da igreja como uma árvore, uma videira frutífera. Uma árvore saudável, ela não retém seus frutos para si. Essa é a desgraça da árvore. Ela vai se apodrecer se ela não estiver disposta a entregar os seus frutos. Mas aquilo que ela frutifica, se ela oferecer para alimentos aos outros, sim, ela caminhará por um caminho de vida saudável. Ela cumprirá o seu propósito. E o seu propósito não é reter e preservar. O seu propósito é entregar. Da mesma forma, uma fé saudável se manifesta em atos de amor, generosidade. É aquilo que Jesus ensina em Mateus 10 para os discípulos: de graça recebeis, de graça dai. Da mesma forma, a fé saudável se manifesta onde nós, com generosidade e amor, suprimos de maneira visível a necessidade daquele que carece de ajuda, porque nós não temos nada para nós mesmos. Tudo é para o reino de Deus, para edificação de vidas, é para manifestar virtude. Então o dinheiro na nossa mão não é para apego, mas é para desapego, é para generosidade. É assim que Ele multiplica, é para entrega, é ferramenta para manifestar o amor. Essa igreja está vivendo isso, porque o Evangelho está se expandindo nela de maneira viva. E ele se expande de maneira viva, de maneira que a igreja agora abraça esse Evangelho, que proclama a generosidade de Deus, para que possamos, em Deus, sermos também generosos. Como igreja, devemos entender isso, que a generosidade é esse fruto genuíno de nossa fé em Cristo Jesus. Marca essa que estamos vendo desde Atos capítulo 2. E quando o Evangelho transforma nossos corações, isso tem que se refletir numa disposição para ajudar, para servir, para entregar fruto, especialmente aqueles que carecem. Portanto, diante desse terceiro ponto, alguns pontos de aplicações. Pratique a generosidade. Tudo o que temos vem de Deus. Converta-se a isso. Conheça esse mistério e essa verdade. Tudo que nós temos vem de Deus, é para a glória dele. E a generosidade é uma maneira prática de demonstrar o amor de Cristo. E quando o amor de Cristo é demonstrado, Deus é glorificado, a igreja é edificada, o reino cresce, a igreja é edificada, o evangelho é proclamado, Deus acrescenta os que vão sendo salvos, e a gente vive na certeza e na esperança que estamos cumprindo o propósito de Deus. Simples assim. Pratique a generosidade. A generosidade. Seja sensível às necessidades dos outros. A generosidade começa com sensibilidade e não com ansiedade e preocupação ou agito, não.
Generosidade começa com sensibilidade, percepção da realidade, percepção e sensibilidade em relação àquilo que de fato o outro está necessitando e aquilo que nós temos para ajudar. Devemos estar atentos e prontos para agir quando nossos irmãos em Cristo estiverem sofrendo, mas com sensibilidade, não como regra, não como quem quer fazer isso de maneira apressada, ou ansiosa, ou preocupada, mas sensível, para que você possa fazer isso em amor, em mansidão, e às vezes nem a sua mão direita saber o que sua mão esquerda faz. Tem que ser sensível. Para ser sensível, tem que experimentar o amor, tem que ter vida de consagração, vida no Espírito, que é o amor de Deus derramado em nossos corações, para que possamos caminhar sensíveis e não preocupados e ansiosos, sensíveis à necessidade do outro, para que possamos de maneira sensível e desapegada usar agora o recurso que Deus nos deu para colocar em prática o amor. Seja sensível às necessidades dos outros. Esse é o chamado do Evangelho. E reconheça a unidade do corpo de Cristo. Assim como os gentios ajudaram os judeus em necessidade, devemos estar prontos a ajudar nossos irmãos em Cristo, independente de suas origens, até denominações. Estamos unidos em Cristo, devemos estar sensíveis e dispostos a ajudar a todos. Isso é demonstrar o amor de Deus. É para isso que Deus nos deu o recurso que nós temos, para servir pessoas, para ajudar pessoas, para formar pessoas. Não é um fim em si mesmo, não é para ser usado para os nossos prazeres, para o nosso império, mas para manifestar virtude, graça e amor. Reconheça a unidade do corpo de Cristo, porque Deus estava chamando a igreja de Antioquia a reconhecer isso. Deus estava chamando a igreja de Jerusalém a reconhecer a igreja de Antioquia. Por meio dessa generosidade, reconhecer que são um, somos a mesma família, somos o mesmo povo. Para a época, era uma quebra de tabu gigantesco. A igreja de Antioquia se dar em amor, em oferta, em generosidade, em favor dos irmãos judeus. E até dos irmãos judeus reconhecer que os irmãos de Antioquia são irmãos em Cristo Jesus. E Deus, para edificar a igreja, Ele marca esses encontros. Ele mostra para a gente o necessitado. Ele mostra para a gente os recursos que nós temos para promover o encontro com o irmão. E assim Ele ser glorificado na manifestação do amor, na manifestação da unidade. Porque nisso Ele é glorificado. Isso é muito claro em todos os textos que nós estamos acompanhando, principalmente o que vimos no capítulo 10. Os encontros que Deus preparou por meio do centurião, por meio de Pedro, por meio dos guardas. Quando há generosidade, é para que Deus promova o encontro de irmãos. Então, seja sensível à sensibilidade, seja sensível à necessidade do outro. Deus quer promover encontros. Talvez para a igreja ir lá, um ou outro irmão ir lá, e juntos levarmos a palavra lá, cultuarmos, renovarmos a fé daquele irmão que está desanimado, que talvez pensou que Deus esqueceu, e nós somos o braço, o corpo de Cristo, que vamos dizer, não, Deus não se esqueceu de você. Sua necessidade chegou ao nosso coração, desde então estamos orando. Aí a gente vai se surpreender, porque Ele vai dizer, nossa, e eu estava também orando por isso. Porque Deus marca encontro de pessoas sensíveis ao Espírito Santo, que estão em oração. Lembra de Pedro no capítulo anterior,
com o centurião Cornélio. O centurião Cornélio, ele foi sensível à voz do anjo enquanto ele estava em oração. E Pedro foi sensível à voz do Espírito Santo enquanto estava em oração. E o Espírito Santo promoveu o encontro de dois homens que estavam buscando a Deus em oração, para um ser resposta de Deus na vida um do outro. E é para isso que Deus promove os encontros. Para isso Deus nos chama a sermos generosos, para promover essa graça, essa certeza, por meio desses encontros, que Deus se faz presente, de que Deus responde a oração. Nós estamos respondendo: eu quero ser um vaso de honra, né? Nós estamos orando, queremos ser usados pelo Senhor, queremos ser como Cristo, queremos dar vida pelos pecadores, não é? Aí Deus, então deixa eu responder a sua oração, porque tem gente que está orando: não há esperança para mim, Senhor. Qual é a esperança? Será que o Senhor me esqueceu? E o Espírito Santo sensibiliza, une, igual rede Wi-Fi, duas pessoas no mesmo Espírito, para se unir em Cristo Jesus, através desses encontros generosos. Concluindo, essa passagem, ela nos ensina, como vimos, 3 lições fundamentais. A soberania de Deus, que usa até as adversidades para expandir o Evangelho. Vimos também a importância do encorajamento e da formação da vida da igreja. Devemos trabalhar para isso, para que o Evangelho seja expandido. E o terceiro e último ponto, o chamado à generosidade como expansão de uma fé autêntica. Deus está continuamente chamando a sua igreja para ser essa comunidade e expressar essa fé viva, generosa, comprometida com a missão de proclamar o Evangelho a todas as nações, a todos os perdidos, desta maneira, porque não tem outra maneira. Existem ocasiões diferentes, sim, circunstâncias diferentes, sim, em movimento, em lugares diferentes, mas o princípio, estamos aprendendo aqui, é o mesmo. É o mesmo. E o último ponto de apelo da mensagem é que, assim como o Evangelho alcançou os gentios e os judeus, em especial aqui alcançou os gentios de Antioquia, o mesmo Cristo que chamou e transformou Cornélio e os gentios, é o Cristo que deseja transformar a nossa vida hoje, transformar a sua vida hoje. Jesus, ele morreu na cruz para nos reconciliar com Deus e uns com os outros, e por meio dele nós temos vida eterna, perdão dos pecados, reconciliação com Deus. E ele chama a gente usufruir disso pela fé. Ele chama todos a crerem nele, a se arrependerem dos seus pecados e a encontrarem a vida verdadeira somente em seu nome. Somente em seu nome. É o que está sendo ensinado aqui. É o trabalho da igreja. Pregar esse evangelho. É o que eles entenderam no versículo 18. Ouvindo estas coisas, eles glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. E Deus deu isso, essa graça do arrependimento, da conversão, por meio do Evangelho de Cristo, para todos aqueles que se arrependem e se prostram e se rendem a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de suas vidas. Então, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, hoje é dia, mais uma vez, de ouvir a sua voz e dizer: eu quero te seguir, Senhor. Mesmo que eu não entenda muitas dessas coisas, eu quero te obedecer. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero seguir os teus caminhos. Paulo diz em Romanos 1,16 que o Evangelho
é o poder de Deus, poder transformador de Deus para todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do gentio e do grego. Então, confie em Cristo Jesus e deixe ser transformado por sua graça em trilhar um caminho de obediência e fé nele. Porque esse é o chamado da igreja. Se converter ao Evangelho de Cristo, mas à medida que ela se converte, ela chama outros a se converterem a esse chamado, que reconcilia pecadores com Deus, pecadores com o Pai, que são por Cristo recebidos como filhos. Deus deu essa graça. Verso 18 diz que eles glorificaram a Deus, porque eles são testemunha dessa graça. A igreja, ela glorifica a Deus de maneira muito mais especial quando ela experimenta essa graça de pessoas que estavam longe e que agora estão perto, porque o Evangelho chegou a ela e elas receberam o Evangelho, se convertendo, se arrependendo e crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Amém? Confie em Cristo Jesus, seja transformado por sua graça. Igreja, a expansão do Evangelho só acontece dessa maneira. Não tem outro jeito. Não falamos coisa muito diferente aqui. Lucas está repetindo a mesma coisa de forma diferente, para a gente pregar o mesmo Evangelho, sermos fiéis da mesma maneira. E é isso que Deus espera da gente. Vamos orar e vamos colocar diante de Deus mais uma vez. Pai Santo, nós te louvamos por sua palavra, nós te glorificamos, nós te adoramos, te bendizemos. Obrigado porque a tua palavra nos revela o teu amor, o caminho de graça, o caminho de reconciliação. A tua palavra também revela a tua soberania, o teu chamado para aqueles que creem, para a tua igreja, um chamado vivo para viver uma fé viva e generosa, nada diferente daquela que vimos Cristo viver nos evangelhos. Nos ajude a trilharmos esse caminho, a confiar em Ti, em todas as circunstâncias, principalmente nas circunstâncias de provações desafiadoras. Nos ajude a sermos firmes e fortes na fé, para entender que a situação desafiadora é para que sejamos mais firmes, mais pacientes e mais perseverantes na missão de proclamar o Teu Evangelho com vida. Nos ajude em situações desafiadoras a sermos como Barnabé, a sermos encorajadores, a sermos generosos, a demonstrarmos o amor de Cristo que recebemos a outros que estão longe e carecem desse amor, ou que são irmãos nossos que conhecemos, mas que nós não estamos expressando esse amor. Nos conduz a sermos essa igreja, a proclamar o Evangelho com essas virtudes, porque queremos te glorificar dessa maneira, dar-nos corações abertos para compartilhar o Evangelho, não apenas em palavras, mas com virtude e ações. Nos prepare para sermos instrumentos em Tuas mãos, levando a Tua palavra aos que estão perdidos, e traga a revelação plena do Teu amor e graça para o pecador se arrepender e se converter dos seus maus caminhos e se render a Cristo Jesus. E nos faz instrumentos Seus para sermos esses proclamadores dessa boa notícia que há no Evangelho de Cristo. Que a Tua igreja, Senhor, brilhe em meio às trevas deste mundo, em meio
aos medos, em meio às preocupações e perturbações, que ela brilhe, refletindo o seu amor e graça, porque essa é a verdade de Cristo em nós, é quando nós vivemos assim, andamos assim. Nos una em unidade, com a santa unidade do Espírito, com a santa verdade, com o santo amor do Evangelho, para que a gente possa proclamar de maneira viva esse Evangelho. Ó Santo Deus, conduza-nos a isso, em Cristo Jesus, nós oramos. Amém e amém. Amém. Amém, meus irmãos. Deus seja louvado por mais esse tempo de meditação na palavra.